No Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E hoje nós teremos a presença do Dr. João Gonçalves, cirurgião plástico. Eu vou chamá-lo de João, pois eu o conheço de longa data, né, João? Ixi, bastante tempo já, né? Como é que é isso? Eu quero que você se apresente para o público antes disso. Bom, boa tarde a todos os telespectadores. Eu sou João, tenho 33 anos, sou formado na Faculdade de Medicina do ABC, fiz cirurgia plástica, cirurgia geral e me formei lá. Hoje sou preceptor da faculdade, né, na cirurgia plástica, fico lá de segunda e terça e durante a semana fico no consultório aqui em Avaré. Fico toda semana aqui, trabalho praticamente com cirurgia plástica só, geral, e lá eu me aprofundei mais na parte de contorno corporal e cirurgia estética. Então vamos já, o gancho, contorno corporal, como é que é isso, João? Bom, contorno corporal é um conjunto de cirurgias que promovem a melhor definição do corpo. Isso não só no fator estético, como também no sentido de trazer mais funcionalidade para o corpo. Como assim? Então, por exemplo, pacientes que fazem cirurgias pós-bariátricas e precisam tirar muita pele para poder ter uma nova mobilidade para o corpo, isso entra como uma cirurgia de contorno corporal, para facilitar a movimentação dessa paciente. Então, isso acaba trazendo uma melhora na função, na mobilidade do corpo, e também, consequentemente, melhora do aspecto estético de cada paciente e de cada região do corpo. Tanto para braço, coxa, abdômen, até as mesmas costas. Muito bacana você abordar isso, João. Sabe por quê? Nessas questões, então, da pessoa, do obeso, né, fazer a bariátrica e sobrar muita pele, vocês retiram do corpo inteiro essa pele para dar uma autoestima bacana para a pessoa, melhorar a autoestima, mas é uma cirurgia plástica. Sim, ela é uma cirurgia plástica e ela entra aí, em alguns casos, na parte da cirurgia plástica reparadora, né? Então, pacientes que têm uma dobra cutânea muito grande, isso pode causar assaduras, problemas de infecção crônica, alterações que não são só por questão estética. É funcional. É uma coisa funcional, exatamente. Então, essa remoção de pele acaba sendo uma coisa que vai promover uma melhora na condição de vida dela, e isso pode até ajudar ela no processo de emagrecimento futuro. Então, às vezes, o paciente precisa fazer uma cirurgia, vamos dizer, inicial para perder um pouco de peso e para depois continuar perdendo peso e depois fazer uma nova cirurgia. Então, são cirurgias de várias etapas, às vezes são feitas várias etapas em uma só, mas, em geral, são várias etapas, vários procedimentos em tempos diferentes, e também que no final vão trazendo um resultado cada vez melhor, mas com grandes incisões e grandes ressecções de pele. Ô João, mas você há de convir também que é bem bacana, gente, presta atenção, uma pessoa que era obesa, ela perdeu, ficou com aquela gordura, aquela pele flácida, em tirando até a cabeça dela, ela se vendo mais bonita, ela quer emagrecer mais, não é assim? Isso é muito comum, principalmente quando você faz a primeira cirurgia, você já avisa, olha, provavelmente você vai querer fazer alguma outra coisa depois, porque é muito comum ela ganhar a autoestima, melhorar, e com isso ela querer depois mexer em alguma coisa que não incomodava, que passa a incomodar, e cada vez tentar melhorar. A ideia da cirurgia plástica não é trazer a pessoa a ficar perfeita no ponto de vista dela, isso não vai ser uma possibilidade. A possibilidade é de melhorar a condição que ela está para que ela vai ficar. E isso, sempre numa cirurgia, a ideia é essa. E no caso, aí é bacana conversar sobre isso com o João, já que ele faz isso. E as cicatrizes, enquanto retirada de pele? Que braço, né? Interior da coxa, a barriga, né? A abdominoplastia, porque vai ficar... Como é que é, João? Olha, em cada região depende também um pouco de a quantidade de pele que tem que ser removida, né? Então, dependendo da ressecção, nessas pacientes que têm uma ressecção grande de pele, geralmente as incisões são maiores. Então, por exemplo, no abdômen, às vezes a gente tem que fazer a cirurgia em âncora, que faz uma incisão em toda a parte central e na parte de baixo do abdômen. Por que precisa da central? A central, em geral, é para você conseguir ressecar mais pele. Tirando essa parte central, isso a gente pondera um pouco, porque a gente sabe que é uma cicatriz que não é agradável, né? Exatamente. Então, mas em alguns casos ela é necessária.
porque o resultado estético de contorno para o corpo vai ser melhor, e isso envolve vários fatores, como hérnia, problemas patológicos, né, que podem ter sido causados pela cirurgia anterior da cirurgia bariátrica, e até mesmo consequente alterações de pele da paciente. Então, se você faz uma cirurgia que é possível ser com uma incisão menor, tem pacientes que têm uma retração de pele melhor, vários fatores envolvidos que você consegue falar, olha, é possível fazer uma cirurgia com uma cicatriz menor, associando uma lipo ou não, e assim por diante. Outros pacientes você fala, olha, essa cicatriz é necessária, principalmente nos pacientes que já têm uma incisão nessa região feita pela cirurgia bariátrica. Então, às vezes, nesse caso, a gente acaba ficando mais tranquilo que ela já tem. Ela já não liga. Agora, para paciente que não tem, a gente tenta, ao máximo, fazer com que não tenha uma cicatriz extensa, né? O cirurgião plástico, ele está acostumado a grande cicatriz, mas ele pensa sempre em evitar uma cicatriz maior do que o necessário e sempre tentar posicionar ela numa região que não incomode ou que seja possível esconder o máximo possível. Mas lembrando sempre que cada corpo é um corpo, cada pele é uma pele, não é? A reação diante de uma cicatriz é uma, não é, João? Exatamente. Quando você personalíssimo isso, singular. Isso, quando você tem uma qualidade de pele melhor, menos estrias, isso vai de pessoa para pessoa, a condição e o resultado final, em geral, é melhor. Mas isso não significa que a outra não vai ter uma melhora, que não vai ter uma condição de cirurgia boa dentro de cada caso. Isso vai de paciente para paciente e a gente vê casos que assim, exatamente, singular. Cada um tem uma evolução diferente e é uma resposta diferente à cirurgia. Mas aí nós entramos, né, no lado do bariátrico, da retirada necessária. Mas e o contorno, João? O contorno corporal enquanto cirurgia plástica de quem procura uma melhor estética? Então, isso tem vários fatores e alterações que são possíveis melhorar, né? Então, tanto na atividade física, promovendo uma melhora do desenvolvimento muscular, que o que dá o contorno para o corpo é a parte estrutural, o músculo, é a parte óssea. Não tem como eu mexer na parte óssea, não tem como eu mexer na parte muscular, sem ser uma coisa que a paciente tem que também promover. Então, ela tem a condição de ter uma melhora, ela tem que ter uma condição saudável para ter um resultado legal. Agora, na cirurgia, tem regiões que a gente sabe que a gordura não sai, que a gente faz uma lipo que melhora. E a gordura não sai, gordura gente, não já sai viram dali. isso? O pessoal viu nas ancas, não é assim? Sempre, né? Sempre a gente tem esse lugarzinho que incomoda. Emagreceu, você fez de tudo, dieta, tudo. Aí é a hora de procurar um cirurgião plástico e fazer uma... Exatamente, uma cirurgia de contorno corporal. Ah lá, contorno corporal. E ela envolve uma lipo? Ela envolve lipoaspiração, a lipoescultura, ela envolve o lipofilling, que são basicamente a mesma cirurgia, mas usando um aprimoramento em cada uma. Né? Então para explicar para o público, conta tudo. Vamos lá. Esmiuça. Vamos lá. Então, por exemplo, a paciente que vai fazer só uma lipo, por exemplo, ela não tem sobra de pele suficiente para tirar a pele, que ela precise tirar a pele. Então, em geral, ela vai ter uma gordura localizada que incomoda, que dificulta para acertar a roupa que ela quer e tudo mais. Então, você vai partir por uma cirurgia para remover a gordura localizada, que é o principal desse tipo de cirurgia. Você vai trazer a ideia de tirar uma gordura localizada e não de emagrecer a paciente. Muita paciente acha, eu vou fazer uma lipo para emagrecer. Não. A lipo serve para melhorar o contorno corporal, entendeu? Então, ela vai tirar uma gordurinha localizada aqui no flanco ou ali na barriga, né, a pochetezinha, vai tirar isso. E aí, essa gordura pode ser aproveitada. Então, quando a gente está fazendo a lipo, é a cirurgia de lipoaspiração. Né? E aí, quando você pega essa gordura e começa a aproveitar ela, a gente chama de uma lipoescultura, que a gente pega essa gordura e faz o enxerto dessa gordura em regiões específicas, como o glúteo, pode ser feito em mama. Mama? Como assim? Até na mama, hoje em dia, a gente tem feito. Conte-nos sobre isso, principalmente, João. Nunca ouvi falar. Então, é uma coisa muito interessante que começou principalmente na área da reconstrução de mama. Então, muitas técnicas que tem em reconstrução, a gente acaba passando para a parte estética, né? Então, em condições que, por exemplo, o paciente tem um tecido ruim, um tecido que não tem uma cobertura de gordura suficiente para aquela área. Então, por exemplo, o paciente que teve uma mastectomia, tirou pele, tem aquela região toda com sequelas da cicatriz de uma radioterapia ou de uma quimioterapia, de uma infecção que possa ter eventualmente ocorrido pela cirurgia anterior. Então você leva um tecido para essa região com uma
reconstrução de mama, e eles começaram a ver que tinha uma cicatriz que não ficava legal, eles iam lá, colocavam um pouco de gordura embaixo, cobria como se fosse um preenchimento. Sim. Né, dessa parte, e viram que era interessante. E com isso foram começando a evoluir essas técnicas, e hoje em dia tem cirurgiões que usam isso para ganhar volume, como se fosse uma mamoplastia de aumento, mas cobrindo a prótese com um pouco mais de gordura para, às vezes, esconder um pouco de assimetria, ou até mesmo para ganhar um volume um pouco mais substancial do que somente com a prótese, dando um aspecto mais natural. Sim. Tirando aquele aspecto de prótese marcado. Mas então, nos elucide aí. Então, o enxerto da nossa própria gordura no nosso corpo pode ser quando você coloca a mama, né? Ou quando você não coloca, de repente, não quero colocar a mama, doutor João. Eu posso só inserir a gordura dos meus flancos e colocar na mama? Isso já dá um aumento? Pode ser feito, tá? É claro que a gente fala do lado, né, bonito, mas ela tem também algumas coisas que tem que ser relevadas. Por exemplo, essa gordura, ela vai ter uma taxa de reabsorção. Tá. Então, para você evitar essa taxa de reabsorção ou fazer com que ela seja menor, a gente precisa de um trabalho dessa gordura no máximo possível para ela não ter essa taxa de reabsorção. Então, são várias técnicas que a gente faz de trabalho dessa gordura antes de ser injetada de novo na paciente. E isso acaba melhorando as taxas de reabsorção da gordura. Porém, se você injeta muito, em forma exagerada, a chance de ter uma reabsorção é maior. E se ela reabsorve mais de um lado e do outro, pode causar uma assimetria. Então, hoje em dia, se vê como o ideal usar isso como uma complementação, não como uma cirurgia completa. A não ser em caso que realmente a paciente não tem como, não vai admitir usar uma prótese de silicone, você faz, então, a injeção de gordura em etapas para ela ir tendo um ganho de prótese, um ganho de mama, né, uma mamoplastia de aumento só com gordura, porém sem usar a prótese nesses casos, mas são casos mais esporádicos. E no próximo bloco nós falaremos com o Dr. João para desmistificar os mitos e também um pouco sobre rejuvenescimento facial. Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltando já com o Dr. João novamente, chamá-lo de João de novo. João, vamos lá, quero muito que você fale sobre rosto agora, amigo. Como é que é isso? Rosto hoje em dia é uma coisa que a gente nem tem como, porque é tanta coisa para falar que daria para ficar aqui o mês inteiro, né? Dê um ampassã para nós. Então, a cada dia tem mais técnicas e mais procedimentos possíveis para se fazer no rosto. A gente percebe que o principal, né, que a gente tem hoje em dia para procedimentos não invasivos, que é uma tendência atual, né, lógico que a cirurgia plástica, as cirurgias de face, elas não se substituem, mas cada vez mais elas estão sendo adiadas devido a esses procedimentos não invasivos. Então, o botox e o preenchimento são basicamente o carro-chefe que todo mundo que tem condições de fazer sem nenhuma restrição clínica, são procedimentos que são muito seguros. Mas eu quero que você explique. Trazem uma reabilitação. Que vocês aí em casa têm uma visão distorcida disso aí, tá? Toxina botulínica paralisante, uma coisa. Preenchimento, outra. Diametral. Explique-nos, João. Exato. Isso é muito importante, né, Camila? Porque todo mundo acha, aquela pessoa fez botox, e na verdade, às vezes ela não era um botox, foi um preenchimento, ou até mesmo outro procedimento que não tem nada a ver com botox, né? E todo mundo põe a culpa no botox, se ficou bom ou se ficou ruim, vai para ele a conta, né? E até mesmo o botox é a toxina botulínica, botox é a marca, né? É a marca mais conhecida, é a mais usada no mundo, mas é a marca da toxina. Então existem várias toxinas e de diferentes formas de ação. Na verdade, a forma de ação é a mesma, mas com diferentes características entre elas. Mas ela paralisa, gente. Só isso que ela faz. Isso. Não vai dar um lábio túrgido, não é toxina, não é botox. Ok, gente? Exato. E tem onde se colocar. E o preenchimento com ácido hialurônico também se tem onde colocar. Explique-nos, João. Então, por exemplo, a toxina botulínica, em geral, ela vai no músculo, para paralisar o músculo, ou ela pode ser usada também na derme, para usar como se fosse uma diminuição
da quantidade de suor, por exemplo. Então, por exemplo, axila, mão, pé, axila, sabe? mão, você Sudorese pode aplicar intensa. na pele, que daí ela vai diminuir a ação pelo bloqueio da acetilcolina. E no músculo, ela paralisa o músculo e com isso o músculo não consegue formar as rugas no rosto. Então é essa ação do Botox. Já o preenchimento, ele tem vários pontos de aplicação. Ele pode ser usado tanto dentro da pele, quanto no subcutâneo, que seria na gordura do rosto, ou até mesmo próximo ao osso. Então, cada um desses lugares que ele é aplicado, e cada região tem o lugar certo de ser aplicado, ele traz uma diferente função. Então, ele vai trazer mais delineamento ou contorno daquela região, outro ele vai trazer estrutura para aquela região, por exemplo, região malar, região da mandíbula, do queixo. Você aplica próximo do osso para você ganhar estrutura, para ganhar contorno. Uma harmonização, né, João? Exato. E em outros lugares ele vai dar volume, quando você aplica no subcutâneo, para aumentar aquela região que falta um pouquinho, que está afundadinho. Ou assim seja, por diante. assim, trocando em miúdos, o João é super prolixo, né? Pensa, é um as no negócio. Aí eu fico assim, né? Desesperando. Eu fico querendo, né? Vai me cortar, senão eu não paro de falar. Ou seja, ruguinhas, preenchimento, porque você não fez o profilático com o Botox, não é? Vincou. Basicamente é isso. Vincou, vamos lá, ácido hialurônico. Agora, o Botox, mesmo nesses casos, ele ajuda a evitar que a força continue agindo ali e piorando aquela ruga. Então, mesmo que você tenha já uma ruga formada na testa, por exemplo... Ela vai suavizar. Ela vai suavizar. Ela não vai sumir por inteiro, mas ela vai ajudar. E, a longo prazo, você vai ter uma ruga menor. Lá com seus 60, 70 anos, você vai ter uma ruga de uma pessoa de 30, 40, enfim. E de repente, vamos supor, aquela criatura que é prognata, retrognata no caso, aí não quer entrar numa cirurgia, cortar, levantar, vocês fazem um queixo. Exatamente. Com ácido hialurônico. Ácido hialurônico. E aí vem as diferenças. Tem ácido hialurônico para cada região. Então, o ácido hialurônico na pele, ele tem uma densidade e uma formação diferente do ácido hialurônico que a gente usa, por exemplo, para dar um delineamento para o queixo, para a mandíbula. E a duração disso, João? Varia de acordo com exatamente essa densidade e essa conformação do ácido hialurônico. Tá? Então, os mais suaves, que são os mais superficiais, para o lábio, para rugas finas, eles duram aí em torno de 12 a 15 meses. E esses mais densos, mais espessos, para dar uma estrutura para o corpo, geralmente duram 2 anos, em média. Tá? Isso a gente falando de um ácido hialurônico de alta qualidade, de primeira linha que a gente fala, né? Isso é muito bom, porque tudo é reversível. Arrependeu? Exato. Acabou, vai voltar. Fiquem tranquilos. Obviamente, vocês não vão se arrepender de um contorno definido e bacana desses 2 anos que o João está falando. Porém, aquele que é inserido no suco nasogeniano, de repente você não gostou, vai embora rapidinho, né, João? Sim, mas olha, é difícil a pessoa não gostar se for bem aplicado. Olha lá, tá vendo, gente? Não tem como, né, não, com essas difícil. técnicas. Porque, a verdade, o problema dele é você errar a dose, né? E para você saber a dose certa é realmente a experiência e o treinamento, tá? Eu sou suspeito a dizer, mas cirurgião plástico tem uma formação muito boa para isso. Por isso que é bom e tem procurar bastante... um bom cirurgião, um bom Exato. profissional. E ele tem a hora de falar, olha, isso aqui não vai resolver com esse tipo de tratamento, vamos fazer outra coisa. Isso é idoneidade. Isso é. Muito bacana. É perigoso você encontrar alguém que quer tratar uma coisa que não tem como, exagerando numa região e não fazendo aplicações em outros tratamentos que trariam a caricatura. A caricatura que eu falo para vocês, gente. Exato. João, desmistifique nos mitos. Vamos lá. Olha, marquei vários aqui para vocês. Diferença de produtos e funções. Produtos versus funções. Exato. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o Botox e o preenchimento. O Botox, ele tem essa linha de paralisar o músculo e o preenchimento de dar contorno e volume, né? Um é feito do ácido hialurônico, o outro é toxina botulínica. Nada a ver. Então são totalmente diferentes e a função é diferente. Dentro dos produtos, que a gente já também comentou um pouco, mas existem qualidades de toxina botulínica e até mesmo de confecção diferente. Então, um é liofilizado, o outro é produzido a vácuo. Então, são formas diferentes de produzir e que também
dão resultados diferentes. Então, um vai durar 2 meses, outro dura 3. Ah, e assim agora, por diante. eu já interrompo com corre a boca miúda e reza a lenda, corre a boca pequena, que às vezes um profissional, seja ele dermatologista, cirurgião plástico ou dentista, vai aplicar o pozinho da toxina, vai diluí-lo em muito mais substância aquosa, obviamente que ele vai durar muito menos no seu rosto. Isso existe, João? Infelizmente existe, infelizmente né? existe, por isso que você tem que procurar um profissional que vai te falar a verdade, né? Então, não adianta eu chegar e falar para você, nossa, Camila, você vai ter um tratamento, Botox dura 8 meses, e você chega lá, dura 2 em você. Aí eu falo, não, mas espera aí, você que sorri o seu corpo demais, o seu você corpo dá muita assim. risada, você Isso fica brava tem que ser muito. explicado antes, Exato. né? Então, tem pessoas que vão ter uma durabilidade de 6 meses, que é o tempo assim máximo que a gente fala para duração, mas tem paciente que vai ter 2, 3 meses de duração, pode acontecer, né? A média é 4 meses de duração. O meu dura 9, João. É que beleza. E eu sou risonha, fico Exato. brava, eu sou Mas careteira. você trata, não é só fazer o botox, é cuidar da pele, ter sim. um hábito saudável, tudo isso ajuda, né? Então tem fatores que ajudam ao botox ter uma longa durabilidade duração, maior. uma vida e, longa. por exemplo, o fumar, hábitos não saudáveis, né, de vida também diminui a duração, porque elas vão gente. atrapalhar a qualidade da pele. E atrapalhando a qualidade da pele vai atrapalhar o mecanismo de funcionamento e de ação do botox, né? Então, nesse mito aqui, em Desmistificando, é o seguinte, trocando em miúdos, procurem bons profissionais, conversem antes, perguntem quanto tempo durará o meu. Obviamente que ele dirá que tem uma média, não vai estipular X a estaca vai bater, né, João? Exato, não é matemática, né? Não é matemático, mas você vai sentir quem é o bom profissional ou não nessa conversa, nesse protocolo, digamos assim, porque tem que ter um protocolo, cada pele é uma, cada vida é uma. Exato. Resultados possíveis e limitações, João? Então, isso é muito legal. O Botox, que nem a gente estava falando, por exemplo, esses procedimentos não invasivos, né? O Botox ele tem a limitação do tempo, né? E lógico que isso vai variar de uma aplicação para outra, então pode ser que na primeira aplicação o médico não coloque tanto e ache, olha, na próxima a gente aumenta a dose para acertar para cada paciente, individualizar o tratamento. E isso vai melhorar o resultado para isso. Então, para o Botox, ele tem uma ação muito boa de paralisar, poder levantar um pouquinho a sobrancelha, melhorar as ruguinhas do pé de galinha, região nasal, né? Mas, por exemplo, uma coisa que já não é tão legal para fazer, por exemplo, para o lábio, porque às vezes diminui a ruga aqui, mas você não consegue depois nem tomar um suco, um caldo. Então, tem várias coisas que a gente tem que ponderar nesses casos, né? Preenchimento, você consegue ter uma harmonia facial muito interessante com ele, revolumizando a região malar, dando um contorno de mandíbula, melhorando o mento para quem precisa. Agora, para quem precisa, o duro é você fazer isso como se fosse todo mundo igual. Aí você não individualiza o caso e aí a paciente tem alta chance de não ter um sucesso e nem uma satisfação com o resultado. Mesmo porque o João, ele vai estudar cada rosto em si. Não adianta você trazer uma foto, eu quero ficar com o queixo dela. Aí Exato, ele vai preencher com aquele queixo, vai ficar totalmente desarmônico o conjunto, né? Exato, o importante então, é combinar o rosto combinar. com Harmonia. a pessoa. A harmonização facial é harmonia. Nunca se equivala, se iguale, se espelhe em outra pessoa. Quero aquele não vai rolar, é você, amiga, só você. Aquela pessoa que chega e fala, eu quero ficar igual tal pessoa, ela já está errada já no conceito. Início. Aí o médico já não dá rasteira virtual, né? Ela acabou. Verbal. Segurança em lipoaspiração. Segurança em lipoaspiração é legal porque todo mundo tem um medo muito grande, né, de lipoaspiração. Todo mundo fala, nossa, porque eu vi aquela paciente que morreu na lipo, que não sei o quê. Então, isso é uma coisa que a gente tem muita segurança. A gente tem, lógico que você tem que fazer uma avaliação pré-operatória, fazer num hospital que tenha condição. Não é essa coisa de fazer no fundo da casa de uma pessoa, que nem a gente vê alguns casos absurdos, fazer com cirurgião plástico, porque é o único profissional que pode fazer uma lipoaspiração, é o cirurgião plástico. Então, ele tem que ter formação em cirurgia geral antes para poder fazer isso. E um anestesiologista ao lado. Porque é um minuto. Junto, minuto. Exatamente. Por isso que tem que ser feito em hospital. Não é um procedimento de se fazer em clínica, uma lipoaspiração que você vai virar o corpo, fazer. Tudo isso vai melhorar a segurança, evitar o risco de complicações. E que existem, mas se a gente minimizar ao máximo, elas praticamente se anulam. Ficam em torno de menos de 1%. E também, João, as pessoas têm me perguntado muito e eu quis trazer a baila com você. O que são bioestimuladores?
Bioestimulador são alguns produtos que hoje estão sendo produzidos, né, como o Sculptra, o Radiesse, né, que são marcas comerciais, mas é o ácido polilático, que eles acabam aumentando a produção de colágeno na pele. Eles também têm formas específicas de serem aplicados, profundidades que podem ser aplicadas não só no rosto, como no corpo. Tá? Então, eles melhoram e estimulam o colágeno, dando um pouco mais de firmeza para a pele. Ele acaba causando uma reação no próprio tecido e aumentando a quantidade de colágeno. Então, melhora um pouco da firmeza, do contorno e da qualidade da pele. A ideia é essa, e ele pode ser usado, às vezes, não como um preenchimento, mas como técnica de aplicação de um preenchimento para aumentar o colágeno em algumas regiões e aumentar a quantidade de tecido nessas regiões. Como eu digo para vocês, né, gente, no canal há muito tempo, nós, a partir dos 30, perdemos nosso colágeno. Aos pouquitos, né, nós vamos perdendo. E o que nós precisamos fazer? Agredir, dar um pontapé para ele, que está preguiçoso, continuar se formando. Não é aplicá-lo topicamente, porque a pele, não sei, a gente não sabe, só orando a Deus se vai absorver o colágeno, mas é fazer com que se produza a neocolagênese, nova formação de cadeias de colágeno. Exato. Então, tudo isso que você nos falou, você é um cirurgião plástico, João, porque eu falo no canal leigamente. Sim. Agora, você está nos contando que isso vai fazer a neocolagênese? Ele vai exatamente estimular esse tipo de... As novas cadeias. Sim, exatamente. E porque é aquela coisa que o pessoal fala, não, eu vou comer colágeno e vai vir para a pele. Não. Ela precisa de um estímulo para começar a produzir ali. Lógico que vai ajudar ter os nutrientes necessários para você sintetizar o colágeno. Mas produzir ele na pele, você vai precisar de um estímulo. O estímulo, o que é? Esse bioestimulador é um estímulo muito interessante. Existe um microagulhamento com agulhas da profundidade certa. Agride podem ser um pontapé para novas cadeias. Ácido, né, o peeling, é um ácido, ele agride também a pele, estimula a produção de células epiteliais. Então, tudo isso é o que você falou, tem uma certa agressão no tecido que estimula ele a reparar, e esse reparo é feito com colágeno. O nosso tecido cicatricial é feito de colágeno, então essa reparação faz isso e traz um pouco mais de firmeza para a pele. Exatamente. A agressão aí tópica, tanto o corpo quanto o rosto. Mas o tomar o colágeno, ele é bacana não só como suplementação. E que o colágeno no nosso corpo, ele não fica parado estático. Ele precisa de um pontapé para que também o corpo continue produzindo. Li bastante, João. Você acha que eu sou boba? Mas, ó, pessoal, não esquece que tem o tipo de estímulo certo. Não adianta a gente querer fazer um estímulo exagerado que você vai causar um trauma a mais do que precisa, e isso pode trazer uma sequela para o corpo. Esse microagulhamento, o derma roller da vida, é em consultório. Não façam em casa. Você tem uma infecção no seu rosto, você vai gerar uma cicatriz ao invés de estimular o seu colágeno. Exato. Tá bom? E assim, nós terminamos, né, João? Infelizmente, porque nós dois falamos mais que o homem da cobra, entendeu? Os dois. Aí fica aquela briga, quem fala mais. Fica aquela briga, Mas eu quero muito que o João volte para explicar mais para vocês. Deixem na caixa de comentários todas as dúvidas que vocês tiveram. Aí ele voltará. E quero muito que ele volte em outubro para o nosso querido Outubro Rosa. Mas se vocês quiserem antes, assim o será. Tá bom, meus amores? João, muito obrigada. Obrigado. Adorei também, viu, Camila? Obrigado a todos. Você virá mais vezes. Com certeza, é só chamar que eu tô Claro aqui. que sim. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau. No Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional Hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV, informação é tudo.